o programa do Buda que vai começar. Vai começar o programa do Buda, o programa do Buda que já tá no ar. Vai começar o programa do Buda, o programa do Buda que vai começar. Vai começar o programa do Buda, o programa do Buda que já tá no ar. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um BudaCast. Hoje com nosso amigo e grande amigo de muitos anos, né? Jefferson Souza, certo? Antes, quero que vocês acessem nossas redes sociais. O Instagram Eduardo Buda Underline. O canal do YouTube Eduardo Buda Underline. É o canal do YouTube Eduardo Buda. E a rádio sintoniza 105.9, certo? A rádio do seu coração. Jubileu FM. Tamo junto, né? Com a produção de Lito Cavalcante e assessoria de Eduardo Barbosa. E aí, a melhor equipe da Rádio Sergipana hoje, né? E vamos lá conversar com o Jefferson Souza. É um prazer, Jefferson, estar aqui hoje na Jubileu e no BudaCast. Ô, senhor Eduardo, quero primeiramente agradecer, né, pela oportunidade de ter me convidado aqui, dizer que me sinto muito honrado por poder bater papo aqui através do BudaCast, cumprimentar toda a sua equipe e dizer que estou muito honrado de estar aqui hoje dialogando com a população através desse grande instrumento de comunicação. Ô Jefferson, vamos lá para o pessoal saber, quem não conhece, muita gente já sabe, viu quem é, mas para o pessoal que não lhe conhece ainda, quem é Jefferson Souza? Jefferson Buda é um menino de 29 anos, um jovem, né, que por 10 anos exerceu o serviço público, né, durante 10 anos, desde os meus 18 anos, né, eu estou aí entre 18 e 19 anos, eu ingressei no serviço público e passei 10 anos dentro da administração pública municipal. Jefferson é bacharel em Direito, né, Jefferson é vice-presidente atualmente aqui no estado de Sergipe, vice-presidente estadual do PRD, né, o 25. Jefferson é esse menino que veio de baixo, sonhador, né, e que sempre tenta acrescentar algo de bom na vida das pessoas. Então é um menino sonhador que veio de baixo e que tudo que construiu até hoje foi com muito esforço e com muita luta. Ô Jefferson, por que essa sua vontade de ser pré-candidato? Já é de agora ou já vem de muito tempo? Então, Buda, entrando na política. Isso, é uma boa pergunta, porque é o seguinte, quando eu entrei lá atrás, eu fui convidado a ser estagiário na Prefeitura Municipal de Aracaju com 18 anos, entre 18 e 19 anos. E ali eu ingressei no serviço público como estagiário, né? E quando a gente entra em uma estrutura pública, é inevitável que a gente veja falar de política, a disputa eleitoral. E aí eu fui me apaixonando pelo serviço público, lá atrás, na Secretaria de Planejamento do município de Aracaju. Dentro do meu esforço, logo após, fui chamado a ingressar como servidor público, não mais como estagiário. E aí vim crescendo dentro do serviço público municipal. E fui ganhando experiência, fui ganhando corpo administrativo. E dentro disso eu fui vendo disputas eleitorais, conhecendo vereadores, conhecendo os candidatos a prefeito da época, vice-prefeito, e fui tendo boa relação com o secretariado. E aquilo ali, depois de 10 anos, agora recente, no ano passado, né, pela boa influência que a gente vinha correndo dentro da administração pública municipal, pela experiência que a gente vinha carregando, pelos projetos que estávamos envolvidos, meu nome começou a aparecer em enquetes, aparecer em matérias, como um pretenso futuro político, né, um jovem administrador que trabalhou no serviço público. Isso foi me dando corpo, foi me dando visão. E aí eu comecei a pensar nisso. Eu disse, rapaz, se estão falando algo, eu posso acrescentar algo na sociedade. Como? Pela minha experiência, né? E eu disse assim, poxa, eu tenho 29 anos, tenho 10 anos de serviço público, conheço muito bem o município de Aracaju, conheço como a secretaria funciona. Então eu digo, não vejo. E aí a minha paixão pela política durante esses anos veio crescendo junto também com minha paixão pela administração pública, né? E quando foi agora no final do ano passado, eu sentei com minha família e disse, eu quero entregar mais. Como servidor público, eu entreguei tudo aquilo que eu tinha. E agora, talvez, a gente alcançando uma vida na carreira política, eu possa entregar ainda mais pela experiência que eu carrego. Me diga uma coisa, Jéssica, você falando que trabalhou e gosta da administração pública. Perfeitamente. A sua história parece muito com a minha, quando eu era mais novo, que eu comecei com estagiário no INEP, no planejamento, eu sou economista formado, e logo depois eu fui para o Chapéu de Couro de João. Sim. Que é o 25. Eu era habilitado, minha ficha foi abonada pelo próprio Dr. João, certo? Por isso que eu gosto muito do PRD, por causa do número 25. Aí, umas perguntinhas que eu quero fazer. E você, quando falou, só para complementar, quando você disse que está ficando conhecido, a maior prova fui eu, que quando a gente começou a fazer um evento que a gente faz todo ano, e seu nome começou a aparecer nos pedidos. Bota Jefferson Souza. Eu pensei, rapaz, eu não conheço.
Jefferson, assim, eu olhava menino novo, também já sou numa faixa dos 60, aí você como de 29, mais novo do que minha filha, mais velha, eu não conheço esse rapaz. Aí foi que, por coincidência, de tanto chamar, a gente convidou você, né, do nosso amigo em comum, Igor Trindade, Isso. e você participou do evento. Você viu que ali tinha muito teu estado todo, né? Tinha evento. Um evento Então, muito grande. E ali você vê que ali é muitas pessoas do serviço público. A gente sempre bota, eu gosto muito da área de cultura, Certo. e a parte de serviço público mesmo, a parte de música também, que eu mexi muito isso com eventos. Mas tem uma coisa que me deixou assim. Você sabe que o PRD foi uma fusão de quê? Patriota e PTB. Isso. Não é isso? Isso. E ficou muito naquela briga. Quem vai tomar conta do PTB, do PRD no Estado? O Wesley Mota, que era o presidente do Patriota, ou o João Fontes, Certo. presidente do PTB. Eu até vi uma notícia ontem, não sei se vai dizer se é verdade ou não, que teve até um problema na prestação de conta do Patriota. Não sei se você Sim, confirma isso. Lá Não é em isso? 2018, né? Não foi isso? Eu vi essa 2018, tu matéria estava lendo também. ontem também, Isso, né, velho? Isso. Aí eu lhe digo, a doutora Emília, eu sei que você parece ser, não sei, você vai confirmar agora, se você é um conservador. Sim, Eu conservador. também sou, a pessoa conservador conhece o outro. Né? Isso. Eu não sou direita e esquerda, eu sou conservador, Conservador, e liberal. perfeito. Conservar aquilo que é bom e liberal, sempre eu sou bom, liberal perfeito. mesmo. Eu sou um economista liberal. Aí, o que é que acontece? Primeiro lugar, grande pergunta, você é o vice-presidente estadual. Perfeito. Por que esse partido, no final das contas, não ficou com o doutor Emília? Veja, Buda, Eu tenho curiosidade nisso. é uma pergunta assim, porque eu não tenho como falar sobre essa questão, porque é o seguinte, a doutora Emília, ela buscava um partido para ser candidata a Exato. prefeito, né? E dentro dos diálogos dela, né, ela acabou indo para o PL, certo? Então, Certo. isso foi um diálogo internamente dela, que não, agora, como eu digo, eu não estou no grupo de Emília Corrêa, certo? Hoje eu estou apoiando a candidatura da pré-candidata em Andra Moura, Certo. à Prefeitura de Aracaju. Então eu não participei de como foi que Emília chegou ao PL, o porquê ela deixou o PRD. Isso não me chegou porque, assim, eu não acompanho o trabalho de bastidores dela, porque eu não faço parte foi do de bastidor agrupamento, mesmo. não faço parte da equipe política dela. Né? Acredito que a equipe política dela vai saber se expressar melhor nesse sentido. Mas, assim, e aí ela estava no PRD, inclusive ela falou que poderia, inclusive, ser candidata. Era a preferência PRD, dela, ela deu né? várias entrevistas que preferia por causa do número 25. Perfeito. Que ela foi de João Eu Alves, uma ouvi pessoa falar, que começou com tal. João Alves. Eu cheguei a ouvir em uma entrevista dela Ela que deu acabou uma se entrevista expressando. comigo e de Trindade falou isso. Mas assim, eu não consigo decifrar o porquê, Porquê, né? isso, perfeito, até Ela porque preferiu eu não ir para um estava- partido. porque eu não estou ali no corpo político dela, né? Certo. Não, mas foi uma curiosidade minha. Perfeito, Isso aí é como perfeito. dizem, era o problema dela, ela escolheu. Aí, Né? Mas eu fiquei acredito que curioso mais que na frente ela porque possa ela dizia responder. que o número que ela queria era o 25, por causa da imagem do Dr. João, né? Um grande número no estado de Sergipe. né? Realmente. grande número. Pô, eu não sei quantos anos eu já botei no 25. o 25. Então, o que é que acontece? Que era meu, eu fui. Quem é do chapéu de couro que nunca votou no 25? Não é o verdadeiro chapéu de couro, como diz, né? Mas vamos lá agora. E você que já trabalhou também na administração pública municipal, você, na sua avaliação hoje do atual prefeito, Certo. que já foi por 4 mandatos, está terminando mandatos. 4 mandatos dele, um foi a metade, depois ganhou mais 3. Certo. O que tem de bom e o que tem de ruim? Eu sei que para você é complicado. Certo. Mas você tem experiência da administração pública. Certo. Porque ele fala que a gestão dele foi a melhor do mundo. Certo. Veja, eu Né? respondi Que essa só pergunta. Luiz Roberto pode continuar. Eu não vejo essas coisas não. Agora eu quero saber se eu estou errado. Eu sempre fui da administração pública do Estado. Pedi PDV, Certo. mas o Estado eu sei um pouquinho. Mas da Certo. prefeitura eu sou meio leigo. Como você tem experiência na administração municipal, hein? O que é que você acha que Certo. ele pode continuar próximo ano, quem ganhar, e não pode existir nunca, depois que ele perder e outra pessoa entrar, não pode existir, tem que acabar na administração pública municipal. Veja, é o seguinte, meu amigo Buda. Eu respondi essa pergunta, né, em uma rádio há uns 15 dias atrás. Vou responder, vou manter a mesma coerência do que eu falei lá. Se você pega hoje a administração pública municipal, né, do gestor atual, alguns pontos, né, você vê uma certa evolução, certo? Agora, eu coloquei pontos de extrema relevância para a sociedade aracajuana, que durante os 20 anos não foram resolvidos. E de extrema importância, não são pontos, um ponto que dá para passar, não, são pontos de extrema relevância, que não existiu, uma palavra que eu posso usar,
não existiu firmeza do gestor atual em colocar as coisas para andar. Eu vou pontuar alguns. Por exemplo, a mobilidade urbana da capital. Aracaju cresce. Aracaju cresce. Quanto mais a cidade cresce, mais ela precisa de um tráfego mais rápido, de um planejamento de tráfego do trânsito da cidade. E você vê hoje que Aracaju, o tráfego da cidade, o planejamento da SMTT não acompanha o crescimento da cidade. Isso Então é a SMTT nítido. é uma coisa que tem que mudar. A SMTT, a minha visão, Sua visão. é que tem que ser mudada, sim, certo? Eu não entendo que o atual gestor da pasta do transporte do município de Aracaju, ele acompanhou a evolução da cidade, certo? Isso é um ponto muito crescimento, importante. né? Mobilidade urbana da cidade não é boa. A gente caminha pela cidade, a gente vê que cada vez mais você vê engarrafamentos mais constantes e que precisa ser planejado isso de uma forma mais técnica e de forma mais célere. Outro ponto, o transporte público da cidade foi promessa de campanha e de reeleição, Exato. certo? Ou seja, cadê o transporte público? Foi prometido na campanha de eleição e de reeleição. Então, a gente vai terminar o 8º ano e o transporte público não foi resolvido. Veja, o cidadão paga por um serviço que já poderia estar incluído lá no imposto, Certo. poderia ser lutar por uma passagem mais justa, ou até mesmo, quem sabe, zerar, mas já paga caro. E agora você vê ônibus quebrados a todo instante. Eu fui para a rua esses dias e fui para alguns terminais, fui para ponto de ônibus para perguntar às pessoas o que é que elas achavam do transporte público. Tá meu vídeo aqui na rede social, não foi eu que falei, foram usuários diários, né? E disseram, tá péssimo. A gente tem um transporte daqui para ali que a gente passa 40 minutos para chegar em um lugar que a gente poderia chegar em 5, 10. Ou seja, transporte público, você vai para a zona de expansão, precário. Verdade. Ou seja, foi uma promessa e não foi cumprida. Outro ponto muito importante, a educação. Hoje, Aracaju não contempla a demanda da cidade. Crianças, por onde a gente tem passado com novos caminhos, Certo. a reclamação é unânime. Não temos creche para abordar nossas crianças. Isso aí é uma questão, todos os bairros que reclamam a mesma coisa. Nós não temos creches. E isso é de conhecimento do próprio gestor, porque em discursos ele mesmo fala. Nós não temos nem creches, nem escolas que abarquem as nossas crianças na totalidade, nossos jovens. Ou seja, se você não tem um plano célere de construir escolas, você precisa dar um jeito nisso. O que não pode é você deixar crianças e adolescentes fora de suas escolas. O município é constitucional o direito à educação. É verdade. E, ou seja, por que não compra bolsas, faz parceria com escolas privadas, até que se crie um plano concreto de construção, para que abarque tudo? Eu não estou falando de um gestor de 4 anos, estou falando de um gestor de 20. Existiu tempo para isso, ou não existiu? Né? Ou seja, outra coisa, a gente vem aí passando, eu dei um exemplo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul passou pelo que passou. A gente não tem como eximir a responsabilidade de quem está no poder, quando passa por um momento. Por quê? Porque já vinha dados avisos. Aracaju já dá avisos de que não suporta há muito tempo. Aí me vem o secretário de infraestrutura, se não me engano, da Seminfra, nenhuma reunião, nenhuma entrevista, dizendo que existe dentro da Seminfra 2 projetos, que cada um custa 80 milhões de reais, que melhoram o desaguamento em alguns pontos da cidade. E já está pronto os projetos, é só executar. Mas não tem verba. 160 milhões, chegou 500 milhões do BRICS. Será que não podia destinar para o melhor desaguamento da cidade? Que é perigoso, é uma coisa que a gente está vendo aí, né? Está vendo, ou seja, mas já existe algo pronto, é só destinar a verba, mas chegou verba do BRICS, por que não botou? A maré enche, molha aquele lá São José, fica todo cheio d'água, só porque a maré encheu? Aí a desculpa é porque a cidade abaixo do nível do mar, mas veja, mas existem projetos criados para melhorar isso, e já existem prontos, é só botar para executar. Então, e que não foram executados. Por falta de dinheiro, me perdoe, não foi. Porque chegou dinheiro do BRICS, 500 milhões de reais. Ou seja, são pontos cruciais na cidade que não foram colocados para andar. Existem alguns pontos que foram evoluídos. Existem. A gente não pode simplesmente pegar e dizer que
tudo, nada presta. Não, existem sim alguns pontos. Foi regularizado o salário de servidor, em alguns pontos que vinha sendo atrasado. Dias. Tem sido criado avenidas importantes. Existem alguns pontos que evoluíram. Agora, pontos cruciais que poderiam ser resolvidos. Cruciais. E não foram, e que a população tem padecido com isso. Ô Jefferson, isso aí são propostas da gestão. Mas você, como legislador, você chegando dia 1º de janeiro de 25 e assumindo na Câmara uma cadeira Certo. legislativa, você tem projetos pessoais seus para jogar lá, não tem já? Temos. Em todas as áreas ou especificamente você vai afetar alguma área sua de preferência? Veja. Porque eu mesmo, se eu fosse candidato e ganhasse, a primeira coisa era cultura. Cultura, né? Era. Que eu acho que todo ser humano tem que ter cultura. Certo. Olha, eu acredito que o seguinte, que o legislador, ele tem que estar com os olhos atentos em todas as áreas da cidade. Por quê? Porque se a gente é colocado ali, é claro que existem legisladores hoje, vereadores ou deputados que brigam por pautas específicas. E isso não é ilegítimo. Certo? Isso não é legítimo. Tem gente que é da causa animal, tem gente que é da saúde, tem gente que é professor que vem para brigar pela educação. Né? Então, assim, não é legítimo isso. Você ter uma bandeira muito bem definida e você lutar por ela. Mas eu acredito que o legislador, ele tem que ter uma visão ampla de como está o andamento da cidade. Onde é que eu, como legislador, pela experiência que eu carrego, de várias, veja, em 10 minutos eu citei diversas áreas. Foi. Então, eu não tenho como abraçar uma pauta específica, sendo que eu sei de todas as outras que precisam ser melhoradas. Né? Pode ser que outra pessoa que não tivesse a experiência que eu tenho, é legítimo que ela brigue pela área que ela acredita. Concordo. Né? Por exemplo, a gente na nossa chapa do PRD, existe uma menina chamada Laís Santiago, que ela briga pela causa animal. É a pauta dela. Não, mas talvez Laís ela não criou uma amplitude porque ela não teve o histórico que eu tive dentro de uma administração pública e viu dentro dessa administração os gargalos de dentro para fora. Né? Ela está ali de fora e vê para dentro. Eu tenho uma experiência do princípio, de onde nascem os problemas. Né? Então, assim, eu tenho que me cobrar todas essas áreas que eu estou criticando hoje. Eu tenho que ter lá na frente concretos, projetos e fiscalização que eu resolva isso, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu não soltei em nenhuma outra entrevista, mas que eu vou soltar aqui. O esporte. Exclusiva da Jubileu 105.9. Diga aí, Jefferson. O esporte, certo? O esporte hoje, meu amigo, né, pessoal, Sérgio, um grande ser humano, eu estive dialogando por várias vezes com ele, e tive acesso à Secretaria de Esporte do município tão recente, né, eu vou supor, há 6 meses atrás. E dentro do esporte de Aracaju existe uma carência muito grande. Você hoje não vê as escolinhas de futebol que incentivam o esporte dentro dos bairros satisfeitas. Você não vê hoje crianças ou atletas que precisam sair de Aracaju, que carregam a bandeira da cidade, que vão para outro estado defender, seja nos mais diversos tipos de esporte, satisfeito com o esporte do município. Porque o orçamento do esporte ele é pouco. E existem eventos pontuais dentro da secretaria que toma grande parte desse orçamento. Vou dar um exemplo. Corrida de Aracaju. Certo. A corrida de Aracaju, se eu não me engano, esse ano custou média aí de R$1.200.000. Em um orçamento que é bem curto. Aí você destina R$1.200.000. Vou dar outro exemplo que vem para Aracaju agora. Eu não estou tirando a legitimidade desses eventos. Eu estou dizendo que o esporte é uma área que precisa ser vista, que precisa ser fiscalizada e cobrada, para o tanto que o município tem entregado. E às vezes não é, Buda, culpa de quem está sentado na cadeira de um secretário municipal, porque ele não tem força de quem destina a verba. É lá em cima. O executivo com o secretário da Fazenda, o chefe do executivo, que eles vão destinar os orçamentos de acordo qual vai ser as áreas que eu posso destinar, o quanto eu posso destinar. Principalmente com o orçamento previsto um ano antes, O orçamento previsto. E aí você vem
para o esporte, e existe uma coisa hoje que vai vir para Aracaju, que é de grande importância, é o Ironman. Fechou uma parceria entre Secretaria do Esporte do Estado e da Saúde. Salvo engano, ou tanto o Estado como a Prefeitura, cada secretaria vai destinar, salvo engano, R$800 mil. É 1.200.000 para o Ironman vir para Aracaju em novembro. Veja, a secretaria que não tem orçamento, já vive no orçamento apertado, vai trazer mais 800 mil para dentro desse orçamento, mais a corrida de Aracaju, que custou média de 1.200.000, e o orçamento para incentivar as escolinhas de bairro. As quadras, né? As quadras. Os campinhos. Os campinhos está aí, veja. Que é cultura, né? Você tem um futebol amador hoje, eu costumo acompanhar o futebol amador, domingo, Aracaju é uma festa do esporte do amador, porque é confronto aqui, mas o povo reclama, Jefferson, não tem campo, não temos incentivo, não tem. A gente faz porque a gente gosta disso aqui, mas, veja, o esporte, ele precisa ser fomentado diariamente. O esporte, então, assim, você pensa no macro, mas o micro, que é quem dá o resultado no final das contas, Imediato, né? Não tem sido fomentado. É uma pauta que precisa ser fiscalizada, que precisa ser cobrada, e que a gente não tem visto essa atenção dos vereadores atuais para essa pauta. Certo? Quando eu falo isso, eu não boto todos no mesmo barco. Até porque a gente é injusto ter 24 nomes e colocar todos dentro de um barco só, porque cada um realiza seu trabalho de forma individual e tem os seus que fazem um trabalho de forma para a sociedade talvez plausível e outros não. Né? Mas assim, é uma pauta que a gente vai lutar, que a gente vai brigar, porque eu tenho visto a realidade disso. Então, dentro de todas essas pautas que eu já falei, né, dessa deficiência, é mais uma pauta que eu acrescento que a gente possa lutar sim. Você, como do PRD, né? O seu partido está alinhado com o Leandro Moura, né? Isso. Está na coligação de Leandro Moura. Isso. Nós sabemos todos que se Edivaldo fez algum serviço, os dinheiros que Edivaldo recebeu, foi a maioria do pai, do ex-deputado federal, né? É onde eu digo às vezes que a política de Sergipe, de Aracaju, é um problema sério, sabe, velho? Porque na época que André foi da Câmara, né? Foi o presidente, como eu digo, isso, do Congresso, Senado, né? Do Congresso, o deputado federal. A verba veio. Perfeito. E até o ano passado, se não me engano, ainda tem dinheiro das emendas dele, né? Então, você está naquela esperança de que, se André ganhar, com certeza não vai faltar dinheiro, né? Para poder fazer os projetos dela, porque parece que ela projeta os projetos, eu nunca fui para esses novos caminhos que ela está dizendo, né? Mas parece que todo projeto que ela apresenta, ela tem a solução que é a verba que vem, né? Porque não adianta você fazer um projeto e não dizer de onde vem o dinheiro. Aí era bom, eu vou ser candidato a prefeito, aí vou dizer, vai mudar, vou botar uma escola em cada rua, vou botar campo em cada bairro, vou botar uma creche em cada lugar. Sim, e como é que você vai fazer isso? Perfeito, muito bom. Não é esse dinheiro. Então, você acredita que próximo ano, a depender do gestor que ganhe do executivo, pode mudar ou pode não mudar, né? Você acredita que se ficar o candidato do atual prefeito, não vai continuar a mesma coisa, não? Mudar agora. Você foi para um cenário que já foi discutido isso internamente com alguns amigos. E repare como isso é interessante quando a gente pensa no futuro de uma capital. Claro, né, velho? Primeiro falando de novos caminhos. O que é que André ela tem feito hoje, o plano de governo dela? Eu vou fazer um plano de governo da minha cabeça e da minha equipe. Vamos montar a sociedade falando. Vamos vamos reunir pessoas de diversas localidades, semanalmente, de Aracaju, e vamos ouvir a reclamação da população. Vamos fazer um plano de governo não pautado no que eu penso, ou pautado no que minha equipe de planejamento pensa. Vamos ouvir o povo. E dentro das áreas que o povo for nos trazendo demandas, a gente vai montando um plano de governo de acordo com as reclamações. Educação. Eu falei aqui da falta de vaga nas escolas e falta de creche. Com certeza, esse vai ser um ponto que já está incluído no plano de governo dela, porque é uma coisa que é unânime onde a gente passa. Ou seja, primeiro ponto, a importância de se ter um plano de governo estruturado dessa forma, certo? Aí é de onde você fala, mas e o dinheiro?
É, o importante é a verba. O A importante ideia, é a verba. candidatura, você pode prometer Deus e o mundo. Depois que ganha é outra história. Depois, perfeitamente. Você tem que mostrar o projeto e de onde vem a verba. Perfeito. E aí é onde entra um segundo ponto. Quando você se pega um político fluente, como trouxe, acredito eu, que o deputado federal da história de Sergipe, De verba, de emenda. que trouxe emenda para Sergipe e para Aracaju, Ju, ainda na gestão do atual prefeito, é verdade. foi o André Moura. Sem dúvida nenhuma. Quem gosta, tem quem não gosta outro- dele é outra história. Se tem outro, Buda, me apresente, Me apresente. e me dê uma planilha de quem mais trouxe. emendas, De emendas, número da emenda e valor. É. Porque até, como você falou, até um dia desse, Dia desses estão inaugurando. está inaugurando a obra dele. Dele. Eu me lembro uma vez... E ele foi em 2018, 2017. Isso. Na época de Michel Temer. Eu me lembro uma vez, eu vou trazer uma experiência que eu passei com questão de verba que veio dele. Quando o prefeito atual assumiu, eu lembro que ele disse que não iria ter o forró caju. Porque Certo. teve um ano que ele disse, pessoal, não vamos ter o forró, porque nós não temos verba para destinar para a festa. Nós pegamos salário atrasado, 500 não sei quantos milhões de dívida, tal. Deu um panorama da situação da prefeitura e disse que não teria verba para o forró caju naquele ano. Eu lembro que nas pressas, ali já no final do primeiro semestre, já perto do forró caju, André disse, vai verba, vou mandar verba para a cultura. E mandou. Eu lembro que eu saí chega que tem que contratar agora palco, contratar banda. Eu cheguei a sair da prefeitura, que na época eu era do setor de licitações, a gente era que contratava, eu saí da prefeitura Interessante. 8 da noite. Eu cheguei a sair da prefeitura organizando forró caju mais de meia-noite. Interessante saber, né? Você trabalhou na licitação do... Trabalhei. E acordava 5 da manhã, 6 horas eu estava lá. É. Porque não ia ter. A gente não se planejou para ter. Porque não tinha verba para ter o forró. verdade. Aí André disse, não, peraí, vai pela cultura a verba de fazer. O forró caju é tradicional. Então você está por dentro mesmo, porque quem faz uma licitação está sabendo de onde vem a emenda, para onde vai a emenda, como é que E os foi editais... fruto dele. Então, assim, praças que foi construídas, fruto dele, veio muita emenda. Ele foi muito generoso com o Sergipe. Maracaju, principalmente. Então, eu acredito muito que, tendo uma prefeita em Andra Moura, eu acredito muito que a influência do cara que trouxe um número de verbas que já trouxe para Sergipe, que a gente não tem o que falar, porque todos viram isso. Eu acredito que isso pode contar. Veja, dentro dos pré-candidatos a prefeito, sem desmerecer ninguém, quem deles tem um potencial, ou já provou que tem potencial de articulação política, É verdade. para trazer o número de emendas que Andra pode trazer? Porque tem que ter emendas. Todo mundo diz, prefeito sem emenda, se não correr atrás para gastar sapato, não faz uma boa administração. Temos 7 deputados federais hoje. 7. A época que André era... Não, tem 8. São 8 deputados federais em Sim, Sergipe. temos 8 deputados federais. Aumentamos uma cadeira. Como aumentamos 2 Não, já tinha 8. Já tinha 8, Já né? tinha Foi oito. vereador que aumentou Aumentou 2. duas. Isso. Vereador aumentou 2. Foi de 24 para 26, Foi perfeito. 24, 26. Foi vereador que aumentou. Nós temos hoje. E eu acredito, eu vou dizer uma coisa. Nenhum deles, tem deputado que está aí, eu acho que no seu segundo, terceiro mandato. Não conseguiram trazer verba para Sergipe, como o André trouxe. Não, isso isso é não é uma inquestionável. questão que a gente está dizendo, vamos defender. Não, isso é André. inquestionável. Não, Mesmo quem não gosta dele não pode... é uma questão que foi É trazida. inquestionável. É inquestionável isso aí. Aí eu pergunto, qual dos pré-candidatos a prefeito hoje tem uma articulação em Brasília que pode trazer verba para Aracaju? Dos que estão postos. É interessante se pensar nisso na hora de dar um voto. Porque, Por veja, isso que eu perguntei como é que uma pré-candidata que quer ter um número de um partido não consegue o partido para ser candidato. É isso que eu não entendo, velho. então, Eu não sou ninguém não, mas pode ter certeza que se fosse para eu ser candidato com a enquete que tem eu na frente, não tinha ninguém que me tomasse esse partido não. Olha que eu já fui dirigente de partido, viu? Sim. Já fui do próprio PT, fui filiado do 4, fui secretário-geral, certo? Fui do PMN, fui do PRTB. Quer dizer, eu sei como é que age lá. sim, Eles só pensam em federal. sim, deputado federal. Você sabe, vocês empataram hoje no PRD, vocês têm que dar ele um nome para 2026. De federal. Se não, meu amigo, não tem esse amor não, por ninguém não. Você é decepado na hora. Se não tiver o nome para federal, entendeu como é? Você
Isso é política, não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. E eu concordo com você. Eu acho que hoje o importante não é ouvir o projeto. Eu não gosto quando a pessoa faz. Eu vou fazer. Sim, mas qual é a verba, velho? Qual é a verba que De onde vai isso? tirar isso? De onde vai vir esse negócio, velho? Balá é bonito. Então, o candidato que não tem. Eu até perguntei a Zé Paulo aqui do Novo. Eu dizendo a ele, Zé Paulo, você vai que a direita cisme de votar nele. Certo. Teve muito voto à direita na última eleição, certo? Aqui em Certo, Aracaju. certo. Como é que você vai ser se você com um vereador na Câmara? Você vai ter que negociar. Nós estamos no presidencialismo, Jefferson, que é mais parlamentarista do que o próprio presidencialismo, hein? Isso a gente fala o seguinte, Né? se tem um vereador, mas aí eu lhe pergunto, e será que vai ter um vereador? Sim, mas mesmo tendo um, vamos lá. Mas como é que ele vai comandar a Câmara com maioria se ele só tem um dos 26? Ele vai ter que cair na mão dos vereadores. E aí, será que essa onda dizendo, não, eu não negocio, vai ter que ser pela bondade do gestor, mesmo é um acorde que você está no Brasil e você está em Sergipe, hein? Acorde, porque isso não cola mais não, velho. Você tem que ser, coerente. Vamos trazer a realidade. Eu tenho que trabalhar para se ganhar, para ter a maioria na Câmara. Eu tenho que trabalhar já pensando no gestor, como é que eu vou ter a maioria na Câmara. Perfeitamente. Nós vimos aí o presidente Bolsonaro perder uma eleição e Lula mandar mais no presidente em novembro, dezembro, do que o próprio presidente que está na cadeira. Ele aprovou uma lei que eu nunca imaginei antes de assumir. Senão ele não ia cumprir aquelas promessas que ele teve. De aumentar o Bolsa Família. Então ele com o próprio Congresso, que ainda estava lá, ele conseguiu mudar. Isso é muita articulação. Todo mundo pode falar mal o que for, mas o cabo são... Nesse ponto são bons. Então, eu gosto de ver você um menino jovem, muito importante muito isso, inteligente. Eu não sabia, você trabalhou em licitação, vai? Eu fui também presidente de licitação, meu amigo, é uma bufa. Deixa eu lhe trazer agora uma novidade, né? Talvez, não sei se o senhor sabe, mas a nossa estrutura que montamos, também para pré-candidato, a estrutura de pré-campanha, já foi pensando nisso. Certo. Nós temos hoje a base de 6 partidos, todos com 27 candidatos, e com a estrutura de se fazer de 12 a 13 vereadores. Ou seja... Manter o que ele já tem. Só a base que caminha oficialmente com a pré-candidata Iandra vai dar de imediato já uma média de 50%. Isso se chama governabilidade. Já vai dar a média de 50%. A governabilidade. Perfeitamente. Porque mesmo que ela não ganhe, vamos supor, mas os vereadores vão estar com ela. Como é que a pessoa que ganhar vai ter essas pessoas que não estavam com ele? É meio complicado, entendeu como é? Eu acho que a política tem que pensar em tudo. Você como vice-presidente de um partido, eu fui também dirigente, e a gente pensava nisso. A gente já fazia eleição para municipal, pensando quem ia ser o federal de uma outra eleição. Porque senão a gente estava com o partido hoje, mas amanhã perdia. Continuidade, né? Não, os partidos, eles só miram no federal, porque é o fundo partidário, aí vai aquela velha novela, fundo partidário. Mas eu não esperava você tão jovem, mas fluente, viu? Parabéns. Obrigado. Não esperava, nunca tinha visto. Parabéns, não, pela sua idade, mas eu vi que você tem já uns carinhos, apesar de novo, mas já tem uns carinhos na administração pública, né? Porque é diferente, você vê muita gente chegar e dizer, vou fazer isso, e não sai disso. E não sai disso, hein? Porque assim, a gente pensa, sabe, eu levo as coisas com muita seriedade. Né? Dá para notar. Eu digo assim, eu não estou entrando na política por um projeto pessoal. Porque eu quero ser político. Eu tinha tantas outras coisas na minha vida a ser feita. Tem menino novo ainda, né? A gente estava conversando aqui, eu casei quinta-feira. Foi, tá de lua de mel ainda. Passei 2 dias e meio de lua de mel. Domingo eu já estava atendendo ligação. Ontem eu já estava na rua, hoje já estava na rua. Quer dizer, por quê? Porque as coisas, ela não é simples como a gente acha que é. A administração, ela não é simples, gente, que a gente acha que é. Ser vereador em uma capital ou em qualquer outro lugar, ser prefeito, ser o que for, não é só colocar o nome lá. Você já pensou o entrevistador chegar aqui e apertar e você não ter base? E não ter base. Aí você vem para uma entrevista e sai morto. Você tem que ter Tem gente que não tem base, velho. Tem que ter base. Tá na hora da gente parar, Buda, de criar, pegar pessoas de política enganar o povo, né? É porque tem um sobrenome fluente, coloca na política. Não tem nada a ver. Não é assim. Precisa de seriedade. Precisa. A política A política é um instrumento que atinge direto na vida das pessoas. Tudo. Ou seja, tudo é política. Se você não tem seriedade e não tem conhecimento técnico, se você não tem habilidade
de estar naquele lugar, não vá não. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse, Jefferson, eu tenho uma ressonância para fazer, eu não tenho dinheiro. Eu estou sentado numa cama precisando dessa ressonância. Eita. E eu já fui para o SUS, já corri atrás, mas estou na fila. E não tenho dinheiro, veja, saúde. Ela paga o imposto dela? Paga. Paga. Absurdo mesmo. Aí a gente vê, pega fulano que tem um sobrenome fluente, joga na política para ocupar uma cadeira. E tem gente que senta na cadeira. Veja, eu não estou direcionando uma crítica específica. Eu estou falando isso para uma forma de Brasil. E coloca o cara lá, coloca o cara na frente de uma prefeitura, seja um homem, seja uma mulher, pela influência política, precisa ter seriedade. Tem que ter. Então, aí Jefferson não tem sobrenome político, não tem nenhuma... Jefferson não vai usar de força financeira, não. Agora, Jefferson tem seriedade e conhecimento técnico para isso. Quando quer discutir a prefeitura, a administração pública, a gente discute. Porque 10 anos de bagagem. É muito. Então, eu gosto de levar minhas coisas com seriedade. Né? Então, eu não estou aqui, né, entrando como pré-candidato a prefeito ou a vereador por uma vaidade pessoal. Não. É porque eu entendi que, pela minha experiência de 10 anos de administração pública, eu posso contribuir. Vamos lá hoje agora, né? Rapidinho aqui, 2 minutos. Viu, Lito? Nas nossas pinceladas da semana. Certo? Bom, essa semana vou mudar um pouco o estilo das nossas pinceladas do Sergipe Não Pablão não, né? A famosa pincelada do SPM. E essa semana é só para fazer elogio e coragem. Parabenizar os prefeitos que estão com a coragem de fazer o São João, porque realmente é nossa cultura. Parabenizar o prefeito da Barra, Alberto Macedo, de Areia Branca, de repente já começou, né? Estância, do Gilson, né? E também, principalmente, ao governador, que realmente esse ano, pelo que eu já vi, não está mantendo os defeitos que foram passados. Como? Ele aumentou a área do evento. Realmente estava precisando que aquela área do evento, na briga que teve aquela confusão dos gases de pimenta, eu disse ao Wilson Piquinez, que era o meu amigo particular, que era o diretor do pessoal do local, né? Eu disse, é só você botar, por enquanto, não vai dar para aumentar, você botar pelo menos uns telão na frente. Mas tem gente que quer entrar, então eles aumentaram de 20 mil, se não me engano, para 50 mil. Então, está um negócio tranquilo, aumentaram as quantidades de entrada. Então, gente, vamos brincar o São João. É a primeira semana que estamos aqui do Budacast do São João. Se beber, não dirija, certo? E se não dirigir, curta a festa, não vá para casa. Se não puder dirigir, pega um Uberzinho, um aplicativo, né, Lito? E jogue duro, que é para isso mesmo. Esse ano é ano de política e vocês têm que estar com saúde para poder votar certo em outubro. Valeu, até a próxima semana. Voltando aqui agora para o meu amigo Jefferson. Diga aí, Jefferson, nós temos horário aqui, né? Sim. E eu queria que você agora desse suas considerações finais. Você falasse o que vem na sua cabeça sobre o político, então agradecido, que você tem agora seu tempo final para falar o que você quiser. Novidade, mais alguma exclusiva, mais alguma nova, hein? É com você mesmo aí agora. Não, eu uso sempre esse tempo final, sou muito breve, para honrar, né, as pessoas que me convidaram para estar aqui, né? Então, quero honrar a sua vida, né? Primeiro, eu agradecer a você por ter me chamado para estar aqui dialogando com a população, a sua equipe, e dizer que meu muito obrigado, certo? Que as portas sempre estejam abertas, né? Claro. Todos os convites aí sempre que puder outras vezes estar aqui, eu vou estar. E dizer que muito obrigado, pela honra de poder estar aqui, de poder me expressar, conversar com vocês e demonstrar alguns dos nossos ideais, aquilo que a gente acredita para a população, né? Esse instrumento aqui, o Budacast, que tem uma grande visibilidade, né? Eu sempre acompanhei vocês, né, nas redes sociais e assisto, né? Sempre dou uma olhada em um ou outro ali, interessante, pelo trabalho que vocês vêm realizando. E, assim, é honrado porque eu acompanho, eu estou em algo que eu acompanho. Veja, Exato. Antes eu estava do outro lado da tela, hoje eu estou aqui. Então, quero agradecer, né, o convite e dizer que meu muito obrigado. Estamos juntos, gostei muito, parabéns, viu? E aí, pessoal, próxima semana tem mais Budacast com uma convidada, viu? Que vai ser segredo, depois a gente divulga. Valeu, até a próxima semana.
Aqui tem cultura, futebol e arte, a história do meu povo passa por aqui. Tem bate-papo, música e política, a história de Sergipe passa por aqui. Vai começar o programa do Buda,